Existe um sobrenome no Brasil que carrega dentro dele mais de 10.000 quilômetros de sertão desconhecido, rios sem nome e florestas que nenhum europeu havia atravessado. A maioria das pessoas que tem esse sobrenome hoje não faz a menor ideia disso. Hoje você vai descobrir 10 sobrenomes que não são apenas nomes de família. São cicatrizes da história do Brasil. Cada um deles marca um momento em que alguém entrou pelo interior deste continente e não voltou o mesmo. Alguns não voltaram de jeito nenhum. Se você está assistindo pela televisão, conta para alguém do lado. Compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal faz diferença enorme para que essa história chegue a mais gente. É isso que mantém esse trabalho vivo. Tavares. Imagine uma expedição saindo da vila de São Paulo em 1648. Não uma cidade. Uma vila de pouco mais de 2.000 habitantes, cercada de mato e barro. E dessa vila, um homem organiza uma coluna de 200 brancos e mais de 1.000 índios. O destino? Desconhecido. A rota? Improvisada. O objetivo? Encontrar prata. O resultado? Uma das maiores jornadas de exploração já feitas nas Américas. O sobrenome é Tavares e o homem é Antônio Raposo Tavares. Ele nasceu em 1598 em São Miguel do Pinheiro, no Alentejo português, e chegou ao Brasil em 1618 com o pai, Fernão Vieira Tavares, que havia sido nomeado governador da capitania de São Vicente. Quando o pai morreu, em 1622, Antônio fixou-se nos arredores de São Paulo e começou a vida que o tornaria famoso, ou infame, dependendo de quem conta a história. A primeira grande expedição partiu em 1628 em direção ao Guairá, no atual Paraná. Ali existiam dezenas de aldeias guaranis administradas por jesuítas espanhóis. Raposo Tavares destruiu esse sistema. As crônicas dos padres não deixam espaço para romantismo. Entram, matam, queimam e assolam. Milhares de índios foram capturados e levados para São Paulo como mão de obra escravizada. Mas o que poucos sabem é que o sobrenome Tavares esconde uma camada a mais. A historiadora Anita Nowinski, professora da USP, encontrou documentos em Portugal sugerindo que a família tinha raízes de cristãos novos, portugueses de origem judaica convertidos ao catolicismo para escapar da Inquisição. A madrasta de Antônio foi presa pela Inquisição em 1618 por praticar o judaísmo em segredo. E alguns dos ataques furiosos do Bandeirante contra as reduções jesuíticas, postos da Inquisição na América, podem ter tido motivação pessoal. Quem perseguia índios nas matas brasileiras carregava, às vezes, feridas muito mais antigas. A expedição de 1648 percorreu mais de 10.000 quilômetros. Saiu de São Paulo, desceu o Paraguai, chegou à atual Bolívia, desceu o Mamoré, entrou no Madeira, alcançou o Amazonas e chegou ao forte de Gurupá, no Pará. Quando os sobreviventes voltaram, Raposo Tavares estava tão desfigurado que sua própria família não o reconheceu. Morreu em 1658 na fazenda de Quitaúna, hoje um bairro de Osasco. O sobrenome Tavares permaneceu. E com ele, a memória de uma expedição que percorreu um continente inteiro sem mapa. País Leme. Existe uma rodovia no Brasil com mais de 400 quilômetros de extensão que leva o apelido de um bandeirante. Não o sobrenome oficial. O apelido. E o apelido não é nenhum título de glória. Significa simplesmente caçador de esmeraldas. Porque é isso que Fernão Dias Paes Leme passou os últimos 7 anos de sua vida sendo. Até morrer no meio do sertão, com febre, sem ter encontrado o que procurava. O sobrenome Paes Leme vem de uma das famílias mais antigas da capitania de São Vicente. Fernão Dias nasceu por volta de 1608, nas proximidades da vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. Em 1650, contribuiu para a reforma da pequena capela do Largo de São Bento, em São Paulo, que mal acomodava 20 pessoas. Em troca, ganhou um jazigo para a família dentro da igreja. Seus ossos descansam lá até hoje, no Mosteiro de São Bento, no centro histórico da capital paulista.
Em 1674, com aproximadamente 66 anos, ele partiu. Levou 600 homens, incluindo o filho Garcia Rodrigues Paes e o genro Manuel de Borba Gato. Seguiu pelo Vale do Paraíba, entrou por Minas Gerais e chegou ao Rio das Velhas. Durante anos, explorou a Serra do Espinhaço. Em 1681, próximo ao que hoje é Quinta do Sumidouro, encontrou pedras verdes que acreditou serem esmeraldas. Mas a febre já o havia derrubado. Morreu aos 73 anos, sozinho no sertão. Quando as pedras chegaram a São Paulo, os especialistas analisaram. Eram turmalinas. Pedras verdes, sim. Esmeraldas, não. Fernão Dias havia passado 7 anos e toda a fortuna da família buscando algo que não era o que imaginava. Mas a expedição não foi em vão. Os arraiais formados às margens do Rio das Velhas tornaram-se, décadas depois, o coração do ciclo do ouro de Minas Gerais. O sobrenome Paes Leme ficou na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, percorrida hoje por milhões de motoristas que não sabem que seguem os passos de um homem que buscou esmeraldas e não as encontrou. Borba Gato. Em 1718, um homem morreu em Sabará, cidade de Minas Gerais, ocupando o cargo de juiz ordinário da vila. Era uma posição respeitável, o tipo de fim de vida que poucos bandeirantes tiveram. Mas aquele mesmo homem havia passado 20 anos antes vivendo como foragido nas matas da Serra da Mantiqueira, acusado de assassinato. E foi exatamente durante esses 20 anos de fuga que ele encontrou o ouro que mudaria a história do Brasil. O sobrenome é Borba Gato, e a história dele é uma das mais estranhas e fascinantes do período colonial. Manuel de Borba Gato nasceu em São Paulo em 1649. Em 1670, casou-se com Maria Leite, filha do bandeirante Fernão Dias Paes. 4 anos depois estava ao lado do sogro na grande expedição de Minas Gerais. Quando Fernão Dias morreu em 1681, Borba Gato tomou uma decisão que o tornaria foragido. Em 1682, matou Rodrigo de Castel Branco, fidalgo espanhol que servia como administrador-geral das Minas. Fugiu para as matas e passou 2 décadas escondido nas montanhas da Mantiqueira, em região que hoje inclui o entorno de Ipatinga, Minas Gerais. E foi durante essa fuga que ele encontrou ouro. Em 1695, nas margens do Rio das Velhas, próximo ao atual Sabará, Borba Gato descobriu um filão de proporções enormes. Aquela descoberta deu início ao ciclo do ouro de Minas Gerais. O governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá, negociou diretamente com o foragido, liberdade em troca da localização das jazidas. Em 1700, Borba Gato se apresentou, obteve perdão e foi nomeado guarda-mor do distrito. Em 1702, era superintendente das Minas. O homem que havia passado 20 anos fugindo da justiça colonial tornou-se um de seus pilares mais importantes. O sobrenome Borba Gato está gravado em Sabará de formas que poucos percebem. A Rua Borba Gato existe no centro histórico. A Casa Borba Gato, sobrado do século XVIII, abriga um anexo do Museu do Ouro do IFAM. Em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, uma estátua de 10 metros e 20 toneladas foi inaugurada em 1963 e incendiada durante protestos em 2021. O debate sobre a memória de Borba Gato continua. O ouro que ele encontrou já se foi há 300 anos. Bueno, há um momento exato em que o Brasil Central começou a ser colonizado. Esse momento tem data, tem personagem e tem um apelido indígena que entrou para a história. O apelido significa Diabo Velho e foi dado porque um bandeirante ateou fogo em aguardente dentro de uma vasilha e convenceu os índios de que tinha o poder de queimar todos os rios. O sobrenome é Bueno. O apelido é Anhanguera. A história começa com 2 homens do mesmo nome, pai e filho, ambos chamados Bartolomeu Bueno da Silva. O pai foi o primeiro a usar o truque da aguardente em chamas, durante uma expedição pelo sertão goiano em 1682. Os índios da região, ao verem a água pegar fogo, acreditaram que estavam diante de algo sobrenatural
Chamaram o bandeirante de Anhanguera, palavra tupi que pode ser traduzida como fantasma, diabo ou espírito velho. Ele morreu sem completar o que havia começado. Mas o filho, que tinha por volta de 12 anos durante aquela primeira expedição e assistiu à cena ao lado do pai, herdou o nome, o apelido e a obsessão. Bartolomeu Bueno da Silva Filho nasceu em 1672 na vila de Parnaíba, no Vale do Rio Tietê, São Paulo. Quando o pai morreu, ele guardou a memória daquelas terras do sertão goiano. Em 1720, já com quase 50 anos, escreveu uma representação ao rei Dom João V, pedindo licença para retornar a Goiás e encontrar as minas de ouro que seu pai havia entrevisto décadas antes. Ofereceu em troca o direito de cobrar pedágios nas passagens de rios. O rei concordou. Em 1722, a expedição partiu de São Paulo. Eram 152 homens, entre eles 3 padres, 20 índios e uma quantidade considerável de munição e alimentos. Eles atravessaram os rios Atibaia, Mogi, Prado e Sapucaí, cruzaram o Rio Grande e entraram pelos sertões que o pai havia percorrido 40 anos antes. Durante quase 3 anos, exploraram a região. Finalmente, encontraram ouro no Rio Vermelho. Em 1726, o segundo Anhanguera fundou o Arraial da Barra, que pouco depois foi transferido para as margens do Rio Vermelho e ganhou o nome de Santana. Esse arraial se tornaria a Vila Boa de Goiás, sede da capitania por mais de 200 anos. A cidade de Goiás, chamada de Goiás Velho, existe até hoje como patrimônio mundial da humanidade. E o começo de tudo foi aquele arraial fundado pelo homem com o sobrenome Bueno e o apelido de Diabo Velho. Mas o fim da história é amargo. À medida que a administração colonial se organizava em Goiás, o poder de Bartolomeu Bueno foi sendo limitado. Em 1733, seus direitos de cobrança de pedágio foram suspensos. Foi acusado de sonegação. Perdeu prestígio junto à coroa. Perdeu terras. Perdeu influência. Quando morreu em 1740 em Vila Boa de Goiás, era pobre e praticamente sem poder, reduzido a um cargo decorativo. O sobrenome Bueno está hoje na maior rodovia do estado de São Paulo. A rodovia Anhanguera, com seus 453 quilômetros, leva o apelido indígena dado a um homem que botou fogo em aguardente para conseguir o que queria. Quem trafega por ela todos os dias provavelmente não imagina que está percorrendo a memória de um truque de mágico colonial que abriu o Brasil Central. Paes, Garcia Rodrigues Paes. Em 1699, um filho decidiu terminar o que o pai havia começado. Mas o pai não havia procurado estradas. O pai havia procurado esmeraldas. A estrada foi uma consequência. Garcia Rodrigues Paes nasceu em São Paulo, filho de Fernão Dias Paes Leme. Acompanhou o pai na Grande Bandeira de 1674 e, quando o pai morreu em 1681 no sertão de Minas Gerais, foi Garcia quem terminou a viagem carregando as pedras verdes que se revelaram turmalinas. Com o ouro encontrado em Minas no final do século XVII, o problema urgente era outro: como transportá-lo? O caminho velho saía do interior, passava por São Paulo, descia até Paraty e ia por mar até o Rio. E o trecho marítimo era constantemente atacado por piratas. O governador do Rio, Arthur de Sá Menezes, obteve do rei Dom Pedro II autorização para abrir nova rota em 1699. O escolhido foi Garcia Rodrigues Paes. Garcia usou recursos próprios. Mais de 40 escravizados e homens brancos contratados às suas custas. O Caminho Novo reduziu a viagem das Minas ao Rio de 3 meses para cerca de 1 mês. O porto do Rio passou a centralizar o escoamento do ouro, suplantando Paraty, Santos e Salvador. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Aquela mudança histórica passou pelo Caminho Novo. Ao longo do trajeto surgiram Pati do Alferes, Paraíba do Sul, Simão Pereira e a atual Juiz de Fora. Garcia recebeu o título de fidalgo da Casa Real e morreu com a saúde destruída pelos anos de sertão. O sobrenome Paes ficou no nome da estrada.
Caminho de Garcia Rodrigues Pais, registrado hoje pelo IFAM como parte da Estrada Real, Jorge Velho. Um bispo colonial escreveu sobre ele que nem falar sabe, que não se diferencia do mais bárbaro dos tapuias, e que, apesar de se dizer cristão, tem 7 índias concubinas. Era o bispo de Pernambuco descrevendo um bandeirante que havia sido contratado para fazer o serviço mais difícil da colônia. O sobrenome é Jorge Velho, e o serviço era destruir o quilombo dos Palmares. Domingos Jorge Velho nasceu por volta de 1641, em Santana de Parnaíba, São Paulo. Era mameluco, neto de índios tupiniquins, mas cresceu dentro do mundo colonial português. Passou cerca de 25 anos adentrando os sertões do Nordeste, percorrendo o interior do Piauí, Ceará e Maranhão. Capturou indígenas. Foi um dos responsáveis pela colonização violenta do Piauí, abrindo as primeiras fazendas de gado no Vale do Canindé a partir de 1673. Palmares não era um quilombo simples. Era uma confederação de comunidades que resistia havia quase 100 anos no interior de Alagoas, na Serra da Barriga. 25 expedições já haviam tentado destruí-la sem sucesso. Domingos, Jorge Velho chegou com tropa estimada em 9.000 homens. As negociações com o governo tinham durado anos, e ele exigiu sesmarias, perdão pelos crimes cometidos e 1/5 dos indígenas aprisionados. Em 1694, a batalha final aconteceu na Serra da Barriga, no atual município de União dos Palmares, Alagoas. A Cerca do Macaco, principal fortaleza do quilombo, foi tomada. Zumbi sobreviveu àquela batalha, mas foi capturado e morto em 1695. Jorge Velho recebeu suas terras e a patente de mestre de campo. Residiu em Piancó, no Alto Sertão da Paraíba, onde morreu em 1705. O sobrenome Jorge Velho carrega um paradoxo que nenhum documento resolve. O homem foi instrumento da violência colonial em múltiplas frentes, e foi exatamente por isso que o sistema colonial o escolheu para o serviço mais urgente da coroa naquele momento. Afonso Sertão. Existe uma cidade no Piauí chamada Oeiras, que foi capital do estado até 1851. Pouquíssimas pessoas de fora do Piauí sabem que ela existiu, e menos ainda sabem como surgiu. Ela começou como uma fazenda de gado, e a fazenda começou com um português que ganhou um apelido que se tornou sobrenome. O sobrenome é Sertão. O nome completo é Domingos Afonso Sertão. Domingos Afonso era natural de Mafra, Portugal, chamado primeiro de Mafrense. Chegou à Bahia por volta de 1670, instalou uma fazenda às margens do São Francisco e, em 1674, atravessou a Serra Dois Irmãos em direção ao sertão do Piauí. Foi com o apoio da Casa da Torre, família Garcia Dávila, maior potência latifundiária da colônia. Combateu as etnias que resistiram, foi abrindo fazendas ao longo do Vale do Canindé e acumulou o que os documentos registram com precisão: 39 fazendas, cerca de 50.000 bovinos e 3.000 equinos. Era o maior proprietário individual do Piauí colonial, e foi exatamente por isso que ganhou o apelido que se tornou sobrenome: Sertão, porque havia se tornado o dono do sertão. Quando morreu em 1711, não deixou as fazendas para a família. Deixou para os jesuítas, que as administraram por quase 50 anos, até a expulsão da ordem em 1759. Em torno de uma das fazendas centrais cresceu a Vila da Moca, em 1712, depois elevada à cidade de Oeiras, em 1761. E Oeiras foi capital do Piauí por 90 anos. O sobrenome Sertão praticamente desapareceu como nome de família. Mas a palavra atravessou a história e se tornou algo maior do que um nome. Sertão virou identidade, virou literatura, virou a mais brasileira das palavras: Dias Dávila. Existe uma família no Brasil colonial que possuía uma propriedade tão grande que atravessava 3 estados modernos. Não um latifúndio apenas, uma estrutura política, militar e econômica que funcionava quase como um estado dentro do estado. A Casa da Torre,
E o sobrenome que a comandou por gerações foi Dias Dávila. Francisco Dias Dávila, o patriarca, chegou ao Brasil nos primeiros séculos da colonização e se estabeleceu no recôncavo baiano. A Torre de Garcia Dávila, construída a partir do final do século XVI no litoral norte da Bahia, em Santo Estevão do Jacuípe, é considerada o mais antigo edifício de pedra do Brasil, fora do eixo das primeiras capitanias litorâneas. As ruínas existem até hoje na cidade de Entre Rios, tombadas pelo IFAM. A família cresceu e a propriedade cresceu com ela. Os Dias Dávila financiavam expedições de sertanistas e em troca recebiam sesmarias. No auge, os domínios se estendiam do recôncavo baiano até o Maranhão, passando pelo Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Francisco Dias Dávila, o segundo do nome, financiou as expedições de Domingos Afonso Sertão pelo Piauí e recebeu metade das sesmarias obtidas. A escritura de divisão, assinada em 1696 num cartório da Bahia, é um dos documentos mais reveladores do poder que uma única família privada exercia no Brasil colonial. O sobrenome Dias Dávila praticamente desapareceu como nome de família no Brasil moderno. As ruínas da torre, cercadas de coqueiros no litoral norte baiano, recebem turistas que fotografam sem saber que estão na sede de uma das maiores propriedades privadas que o mundo colonial jamais conheceu. Cardoso de Almeida. Há sobrenomes que chegaram ao Brasil através da nobreza, da guerra ou da fé. E há sobrenomes que chegaram através do gado. Matias Cardoso de Almeida é um dos nomes mais importantes da história do São Francisco que quase ninguém conhece. Matias Cardoso nasceu por volta de 1649, provavelmente em Parnaíba, São Paulo, e cresceu dentro da cultura bandeirante paulista. No final do século XVII, recebeu do governador uma concessão para organizar a defesa do Médio São Francisco durante a chamada Guerra dos Bárbaros. Conflito brutal que durou décadas e custou a vida de milhares de indígenas em Minas Gerais e Bahia. O que diferencia Matias Cardoso de muitos outros bandeirantes é o que aconteceu depois. Ele se estabeleceu às margens do São Francisco, criou fazendas e organizou currais. A fazenda que construiu deu origem ao arraial que mais tarde se tornaria Manga, no norte de Minas Gerais. Por toda a faixa do Médio São Francisco, o sobrenome Cardoso de Almeida aparece nos registros coloniais como um dos primeiros proprietários. Matias Cardoso integrava a geração que preparou o terreno para o ciclo do ouro sem colher seus frutos. O ouro veio depois. As cidades vieram depois. As rotas que tornaram possível chegar até eles foram abertas, em parte, por homens com o sobrenome Cardoso. Leme. Existe um sobrenome que atravessa toda a história bandeirante paulista como um fio invisível. Aparece como sogro, como cunhado, como primo. O sobrenome é Leme. E no século XVII, ele estava em praticamente todas as grandes expedições que saíram de São Paulo. A família Leme chegou ao Brasil pelos Açores. Pascoal Leite Furtado, de família nobre açoriana, foi um dos primeiros. Sua filha Isabel do Prado casou-se com um Pais Leme. E a fusão dos dois sobrenomes criou a linhagem que se tornaria das mais influentes da capitania de São Vicente. Quando Fernão Dias Pais partiu em 1674 para Minas Gerais, entre os homens que o acompanharam estavam Diogo Barbosa Leme e Pedro Leme do Prado. A lista de acompanhantes parece um inventário de casamentos e batizados da capitania. No Brasil colonial, a formação de uma bandeira era frequentemente uma questão de família. Quem você levava para o sertão dependia de quem você conhecia. E quem você conhecia dependia de com quem havia casado. O sobrenome Leme ficou como parte de nomes compostos. Pais Leme, Fonseca Leme. Cada nome composto conta a história de um casamento, de uma aliança, de uma terra transferida de uma família para outra. Nos documentos do Arquivo do Estado de São Paulo, o Leme que aparece nos testamentos do século XVII é sempre parte de uma rede familiar que construiu, sem perceber, as fundações do interior brasileiro. Há uma última coisa que une quase todos os sobrenomes desta lista. A maioria dos grandes bandeirantes não morreu rica. Raposo Tavares morreu em Osasco desfigurado pela última expedição,
Fernão Dias morreu de febre no sertão de Minas Gerais. Bartolomeu Bueno morreu pobre em Goiás. Garcia Rodrigues Paes teve a saúde destruída pelos anos de trabalho no Caminho Novo. Borba Gato ficou 20 anos foragido. A riqueza que eles abriram não foi a riqueza que eles acumularam. Há também um fenômeno que poucos percebem. O sertão reescrevia os nomes. Domingos Afonso Mafrense virou Afonso Sertão. Bartolomeu Bueno da Silva virou Anhanguera. O lugar dava ao homem um nome novo. E esse nome novo, às vezes, durava mais do que o sobrenome de origem. O Brasil que existe hoje, com suas cidades, suas estradas e suas fronteiras, é em parte o resultado involuntário de expedições que buscavam esmeraldas, prata e ouro, e não encontraram onde esperavam. O que ficou não foi o tesouro. Foi o caminho que abriram para chegar até ele. E esses caminhos têm nome, têm sobrenome. Tavares, Paes Leme, Borba Gato, Bueno, Paes, Jorge Velho, Afonso Sertão, Dias Dávila, Cardoso de Almeida, Leme. Se o seu sobrenome é um desses, ou se alguém que você conhece carrega um deles, agora você sabe um pouco mais sobre o que esse nome atravessou antes de chegar até você. E se você quiser continuar essa viagem pela história do Brasil através dos sobrenomes, o próximo episódio vai para um lugar completamente diferente. Um Brasil que não foi aberto pelos bandeirantes, mas por famílias que chegaram de barco, com malas, fugindo de algo que deixaram para trás na Europa. Esse Brasil ainda existe. E os sobrenomes contam tudo. Fontes consultadas: Infoescola, biografia de Antônio Raposo Tavares, Wikipédia PT, Fernão Dias Paes Leme. Toda matéria: Borba Gato. Infoescola, Bartolomeu Bueno da Silva. Wikipédia PT, Caminho Novo, Garcia Rodrigues Paes. Infoescola, Domingos Jorge Velho. Portal Entretextos, Domingos Afonso Sertão. Family Search, Sobrenomes Brasileiros. Museu Paulista USP, Referências documentais. Arquivo Histórico do Estado de São Paulo.